Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar a partir de agora. Hoje, graças a Deus, estou aqui, preciso glorificar de joelhos aqui, mas não vou ajoelhar, senão depois eu não dou conta de levantar. Hoje, até às 14 horas, ganhamos mais 10 minutos, graças a Deus. Boa tarde a você de casa, começando mais uma edição dos Donos da Bola. E o Cruzeiro, hein? Ô, Fábio. Ô, Fábio. Aquela ali não dá pra tomar, não. Me ajuda aí, tá? Me ajuda aí. Cruzeiro perdeu para Chapecoense dentro do Mineirão, 1-0, jogo ruim, que doeu. E o Galo venceu o Flamengo no Maraca, viu, seu Eduardo Panzi? Eu te avisei, né? E entrou no G4, hein? Essas duas próximas rodadas aí, se o Atlético tiver juízo na cabeça, é para tomar a ponta da tabela, hein? E o Gilvan, presidente do Cruzeiro, falou sobre o tão badalado meia. Daqui a pouco tudo isso aqui nos Donos da Bola, com os nossos intrépidos comentaristas que aqui estão com Kika Branco. Daqui a pouco eu vou apresentar. Segura a música da Kika aí. Segura aí, segura aí. Olha aqui, meu amigo. Eu já falei por diversas vezes aqui no programa sobre a Associcar, tá? Então, quando eu falo, é porque eu conheço. E por isso eu indico. Você que é empresário, proteja sua frota na Associcar pelo melhor custo. Pelo melhor custo-benefício do Brasil. A Associcar tem a solução para a sua frota em caso de algum imprevisto na estrada. A assistência técnica é 24 horas e é em todo o Brasil. Em caso de pane, pneu furado, chaveiro, reboque, ou seja, precisou da Associcar, você tem em todo o país a proteção e a segurança que sua frota precisa. Somente a Associcar tem assistência técnica 24 horas com preço, qualidade e toda a segurança que você sempre quis. E olha o preço, pessoal. A partir de R$ 3,00 por dia, você garante a proteção total contra, além daquilo que eu te falei de pane, elétrica, pneu furado e tal, você tem proteção total contra roubo, colisão, furto, granizo, perda total e qualquer fenômeno da natureza. O que você está esperando? Assistência 24 horas em todo o país. Você tem uma motocicleta até 250 cilindradas? Proteja na Associcar. Seu carro, proteja na Associcar. É proteção, é tranquilidade, é satisfação e somente a Associcar pode oferecer a você. 3353-4540, o telefone está aqui. A Associcar é uma parceira Help. 24 horas, vai de novo. 24 horas, está esperando o quê? Ligue agora, olha o telefone ali, ó. 3353-4540. Não deixe de ligar, seja parceira. Ó, a frota protegida é tranquilidade para você. Não se esqueça. Sem perder tempo, a gente já vai saber como é que foi o desembarque do Atlético ontem lá em Confins. A turma feliz, né? Mas já focados para o jogo contra o Joinville. Vamos ver o que os jogadores falaram aí. Desembarque concorrido. Muitos atleticanos queriam tirar uma foto com os jogadores, em especial Lucas Prato. O argentino fez um golaço que sacramentou a vitória por 2-0 sobre o Flamengo, em pleno Maracanã. Você falou que queria marcar, o gol saiu, né? E um golaço. Sim, por sorte ganhamos, é importante. Uma vitória importante para o time, né? Sim, muito importante. Apesar das poucas palavras, Prato e os companheiros sabem a importância da vitória. A primeira do Galo no novo Maracanã. O resultado é muito importante para dar confiança, para dar tranquilidade durante a semana. Então, acho que a equipe está de parabéns pelo que demonstrou lá, jogando diante da equipe do Flamengo. Depois de vencer o Flamengo no Maracanã, o Atlético tem pela frente um jogo incomum. Às 11 da manhã, no domingo e no Mineirão, o Galo recebe o Joinville. É um jogo diferente por ser 11 horas. Vamos descansar, nos preparar bastante para continuar vencendo. Para mim é a primeira vez que vou jogar 11 horas da manhã, mas acho até bom, porque depois você tem o resto da tarde livre para aproveitar com a família e tudo. Temos a possibilidade de somar mais 3 pontos dentro de casa. Contamos com o apoio do nosso torcedor para que possa lotar o Mineirão e fazer um caldeirão. Muito bem, tá aí Giovanni Augusto, já estão chamando Giovanni Augusto de Giovanni Götze, Que beleza, hein? Você sabe que o Götze foi considerado a decepção do campeonato alemão esse ano, né? Da temporada. Na verdade, a seleção alemã está uma draga, né? Mas o Götze em especial foi considerado a grande decepção do futebol alemão. Aliás, qual seleção está bem no mundo?
Eu gostaria de saber, mas não vamos falar disso agora. Deixa eu ver os melhores momentos aí. Taca de pau aí os melhores momentos da vitória do Galo. Sábado contra o Flamengo. Eduardo Panzi, você disse aqui sexta-feira, o Galo vai perder o jogo por 4-0, porque eu sonhei. E aí acontece exatamente o contrário. O Galo vence só por 2-0. Boa tarde, Eduardo. E aí, Everton, beleza, cara? É claro que eu não disse 4-0. Eu falei que ia perder. Eu tô com 100% de erro em palpite aqui no programa. Eu errei o Clássico, eu errei Cruzeiro, Chapecoense, eu errei Atlético e Flamengo. Tá difícil dar palpite. Você é jornalista. Eu não gosto de dar palpite também. Profeta. Mas errar Cruzeiro e Chapecoense, mas depois do meu palpite eu falei, ainda assim o Atlético é muito superior ao Flamengo tecnicamente e mostrou isso. O que deu para ver nesse Atlético e Flamengo foi um Atlético mais cuidadoso defensivamente. O Levi, acho que se preocupou mais com isso. O Atlético começou o jogo um pouco mais retraído, apesar de um volante. Eu sempre falo um volante entre aspas, porque ora o Dátulo faz o papel do segundo volante, ora é o Thiago Ribeiro, ora é o Giovanni Augusto, quando está o Luan é o Luan, o Carlos, etc. e assim vai. Mas o Atlético teve uma postura defensiva mais organizada. Ele esperou um pouco mais o Flamengo, principalmente no início do jogo. Aí a gente já entrava nas redes sociais, o torcedor desesperado. O Atlético chamando o Flamengo, não tem jeito. O Levi não tem jeito. E aí o Atlético ia ali com mais qualidade na saída de bola. Esse é o fator preponderante nesse esquema do Levi Coupe. Chegava com qualidade no segundo passe, na finalização. O Atlético, quando vai bem na finalização, ele fatalmente vai vencer os jogos. Foi assim contra o Avaí, foi assim contra o Flamengo. E o esquema com um volante, entre aspas, voltou a dar certo. Eu falei que é o meu esquema também. Acho que o Levi está certíssimo. Também acho. Falta a ele saber fazer a leitura do jogo. Em determinado momento do jogo, ver que é necessário voltar com um outro volante de ofício ou mudar. E foi o que o Levi fez. Ele mudou no segundo tempo. Eu até chamei ele de doido. O Levi não é burro, ele é doido. Porque ele mudou, mas não colocou o Donizete. O torcedor vai matar. Mas aí passaram 5 minutos, entrou o Donizete, o Atlético ficou resguardado, jogou muito tranquilo no segundo tempo. Você se lembra quais foram as alterações do Levi? O Donizete entrou, o Michael Suel, que começou jogando, sim, foi muito bem. Foi muito bem, no lugar do Carlos, que não viajou. Entrou o Donizete. Qual foi a outra alteração? Josué, isso. O Josué foi o volante de ofício, mais um volante de ofício. Aí ficou, tá parecendo o Dunga, colocou 4 zagueiros. O Dodô também. A entrada do Dodô, eu já fico com o sinão, porque eu acho que o Dodô tá muito mal. Mas é a opção do treinador, a opção do Levi. Mas eu queria destacar a atuação do Michael Suel, que jogou muito bem. E o destaque negativo, mais uma vez, a arbitragem, o cartão vermelho do Patrick. Sacanagem com o Patrick. Ele não fez nada, ele apenas não quis bater o escanteio, que às vezes é uma ordem do treinador. Você não vai bater o escanteio, quem vai bater o escanteio é fulano. Ele saiu e ganhou um cartão. Foi igual o cartão que o Walter ganhou contra o Atlético, lá em Curitiba, um cartão bizarro. Então a arbitragem brasileira tem exagerado muito. E se eu não estiver enganado, esse árbitro foi o mesmo que expulsou o Walter no Atlético e Atlético Paranaense lá em Curitiba. Podemos verificar a informação. Eu também, assim como o Edu, eu me agrada o sistema com 2 volantes. Eu gosto do sistema com 1 volante, mas acho que acima de tudo, de você determinar se vai jogar com 1 ou com 2, é o Levi saber o momento de mudar. Né? Você está jogando com 1 e está perdendo o meio campo, coloca 2. Está jogando com 2, acha que tem que ter uma saída de bola melhor, trabalha com 1. Acho que essa variação faz parte, é interessante que aconteça. Dimara Oliveira, boa tarde, Dimara. Boa tarde. Atlético 2-0 contra o Flamengo. E aí o Atlético, recuperar pontos perdidos não existe, né? Certo, né? Mas nada melhor que você chegar de uma vitória fora e ter 2 jogos em casa contra adversários, com todo respeito, tecnicamente inferiores. Boa tarde. Boa tarde. Acabar com tabu, acabar com festa do Sheik, tudo valeu nesse jogo. E claro, Everton, que o Levi ele só se utiliza de um volante porque ele tem a qualidade do Rafael Carioca. Se ele não tivesse o Rafael Carioca com essa qualidade, tanto na recomposição quanto na saída de bola, ele teria que ter 2 para fazer a mesma função. Então, a confiança dele vai naquilo que ele tem como volante, que é o Rafael Carioca. Ele mostrou muito bem nas substituições dele, e aí ele voltou a ter a visão de jogo que a gente imaginava dele. Todos os volantes, ele colocou todo mundo, para todo mundo ver, olha aí, todos estão lá, e o time continua ofensivo. Mas você acha que ele fez de pirraça? Não acho que ele fez de pirraça, não. Ele fez para mostrar mesmo que ele tem as possibilidades, o que cada um pode fazer dentro da função. Nem sempre exercendo a função de volante efetivamente, mas exercendo a função que ele impõe taticamente à equipe. Não acho até que o Atlético foi brilhante no jogo. Acho que o Atlético, como o Panzi falou, ele se resguardou muito em termos ofensivos, mas foi
extremamente cuidadoso com as ações, tanto em termos de ataque quanto em termos de defesa. Talvez o Levir tenha conversado um pouco mais com esse time, e ele fez muito isso durante a semana com os titulares, a preocupação que ele tinha dessa passagem, né, do meio-campo para o setor defensivo. Então, ele conversou muito com eles durante a semana sobre isso e acho que deu muito certo. Lucas Prato de novo na movimentação, sentindo um pouco ainda que ele tem que vir buscar o jogo, mas já foi um Atlético diferente diante de um Flamengo no Maracanã. Isso tem tudo a ver. Pode não ter sido brilhante, mas resolveu num tempo de E jogo. um golaço do Lucas Prato. Que golaço. Lucas, como joga esse cara? Agora, ainda bem, teve uma coisa que aconteceu depois do jogo, que eu me liguei, na verdade, durante o jogo, eu estava narrando o Esporte Vasco e tal, então não assisti. Mas depois, acompanhando pelas redes sociais, ainda bem que não teve aquele negócio que o campeão voltou. Ainda bem. Calma que está muito cedo, né? 8ª rodada e tal. E outra coisa que não teve também. Mas o Flamengo é uma baba. Porque se todo mundo que Cruzeiro e Atlético ganhar for uma baba, então como é que vai fazer, né? Se avaliar sempre o adversário em primeiro plano fica difícil. Carlos Rubens, Adonai e José. Tudo bem, Cadu? Beleza, você? Quanto tempo não te vejo? Saudade. Né? Você não Sumiu pode do celular, sumir né? desse jeito. Você não pode deixar de fazer contato. A gente sente sua falta. Ô, Cadu, o campeão voltou? Olha, um abraço a todos. Eu continuo achando o melhor time do campeonato, o melhor time do país nesse momento. Só que cravar, dizer que o campeão voltou, o caminho não é esse. Não há ninguém com favoritismo tão amplo assim no futebol nacional. Gostei do time, vejo até avaliações... Estão falando aí que o Flamengo vai cair. Vai tão cair ruim que é. Ah, não vai não. Tá vindo lá de cima do switch lá no meu ouvido aqui. O time do Flamengo tá melhorando, né? Assim, o Emerson estreou e para mim foi até o melhor jogador do Flamengo. Não é que tenha sido brilhante, mas conseguiu acertar alguns dribles, algumas inversões de jogo qualificadas, muita raça, né? Ele tem essa disposição. Não, gente, o Flamengo pode jogar com um ataque daqui a pouco, com o Emerson de um lado. Pode não ser mais o mesmo, mas ainda é um bom jogador. O Marcelo Cirino de outro e o Guerreiro como centroavante. É um ataque melhor do que muitos que tem por aí. Não é que seja um baita time, mas também não é mas pode vir a ser um bom time. Pode ser um bom time. Ainda tem esses meninos que, talvez para resolver, sejam um pouco, mas não sendo estrelas, ajudam bastante. O Gabriel, o Everton. Eu acho o time do Flamengo, se a gente começar a considerar um pouco, quase bom até. Não é que não seja ruim, é um bom time. Fraco no Rio, a principal baba lá é o Vasco. E esse sim tem chance de cair, pode dar tudo errado. É matemática, inclusive. Eu gostei do Atlético no sábado, no início ali, achei que demorou um pouquinho para entrar no jogo, um pouco desajustado, um pouco disperso, mas rapidamente entrou na partida e quando fez, controlou. Conseguiu ser tranquilo, conseguiu ser seguro. Não foi brilhante, mas não passou aperto, considerando que jogou fora de casa, contra um time grande, maior público do Campeonato Brasileiro esse ano. Presentes 42 mil e uns quebrados, pagantes 36 mil mais ou menos. Contando tudo isso, não é um jogo que para você jogar bem, necessariamente você tem que ser brilhante. Fora de casa, contra um bom time, se você tiver uma segurança, tiver uma certa imponência, já é o suficiente para falar que o time jogou bem. E foi o que aconteceu. Manteve o 4-1-4-1, só um volante, e aquilo que a gente sempre fala, pode ficar muito exposto se os outros não ajudarem, se os meias não fizerem sua parte ali na marcação. E pode dar certo se eles contribuírem com o volante. E foi o que aconteceu. Bem aplicado, com todo mundo fazendo o seu papel, dá para jogar assim. E mais uma vez, o Atlético provou isso. Gostei do Gemerson, muito bem na zaga, conseguiu parar ali o ataque do Flamengo. Gostei do Lucas Prato, óbvio. Gostei do Michael Suel, que o Panzi citou. E gostei do Dátulo. Achei que, não é que tenha sido brilhante, nada disso, mas achei que voltou a jogar bem, voltou a jogar mais do que vinha jogando nos últimos tempos. Confiança no Atlético, acho que é um ótimo time. De um lado o Michael Suel, né, na esquerda, o Thiago Ribeiro na direita, os dois por dentro ali da segunda linha, o Giovanni Augusto e o Dátulo. Foi um bom jogo, não foi brilhante não, mas foi bom. E na linha do que você está falando para as seleções, qual seleção está encantando? Quem está encantando também no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro? Eu vi Grêmio e Palmeiras, nada demais. Cruzeiro ontem, a gente vai falar daqui a pouco. São Paulo empatou com a Avaí em casa, Corinthians perdeu para o Santos. Não ser brilhante, às vezes, pode ser o suficiente para colocar o time ainda assim como o melhor do campeonato, né? E é o caso para mim. O Inter jogou na quarta-feira, está longe, mas empatou 0-0. Então, não tem ninguém assim brilhante sempre. O que ilustra muito bem não ter um time brilhante é quem está na ponta da tabela. Quem não vai ganhar o Campeonato Brasileiro e quem não vai brigar pelo título. Mas você está enganado, né? Tem o André ali, tem vários jogadores importantes. Eles não vão brigar pelo título, não vão ganhar o campeonato, mas como não tem uma equipe brilhante, um esquadrão, como diria o Avalone,
não vai disparar agora. Interrogação. Exclamação. Exclamação. Esses times estão na frente, eles não vão ganhar. Eu acho que está demorando para cair, você não acha, não? É por isso, porque não tem... Eles começaram bem, aí todo mundo espera, pô, uma hora o Sport e o Atlético Paranaense vão perder ali na corrida e vão começar a cair, mas está demorando. Não, mas o Atlético faltando Paranaense a já regularidade. começou aos poucos, né? Derrota, empate. Eu acredito que o Atlético Paranaense não tenha consistência. Está faltando a regularidade de quem briga pelo título. Vai dar trabalho. Acho que o Sport vai dar trabalho. Mas você acha que vai brigar pelo título? Ponte Preta, não, mas aí um G4, né? Brigar ali em cima. A Ponte Preta já perdeu o Rio e tal, mas a Ponte Preta também tem um time muito certinho. Aí você fala, poxa, não vão brigar, muito mal, né? Sport e Ponte Preta brigando na cabeça. Aí começa exatamente a arrogância, né? De achar que os caras não podem montar times bons. Futebol hoje é muito mais do que ter simplesmente dinheiro para montar time. Mas você está me chamando de arrogante? Não é. É que as pessoas às vezes... Arrogante, não. É que às vezes as pessoas olham e não aceitam... Sport e Ponte não vão brigar pelo título, Everton. Mas isso que você está falando é óbvio, pô. Que eu estou dizendo que vai brigar na cabeça. Pelo título. Para G4? Não vão. O Sport acho que sim. Não vai. O Sport acho que São Paulo vai dar você uma está crescida péssimo aí. de palpite. Cara, não tô, sabe por quê? Porque eu falei que você ia narrar a vitória do Sport com o gol do André e a queda do Doriva. O que aconteceu? Aconteceu. Eu não sou tão ruim assim. Põe a Kika na tela aí para mim, por gentileza. Ô, gente, esse negócio do campeão voltou aqui. Vocês entenderam a brincadeira, né? Não é possível. Cadê a Kika? Então, peraí que eu vou desenhar. Cadê a Kika? Olha a Kika. Ai, meu Deus. Tudo bem, Kika? Tudo bem, boa tarde a todos. O que nós temos aí do Atlético, Kika, nessa segunda-feira cabulosa? Tá frio, hein, Kika? Tá frio demais. O torcedor está satisfeito aí com o resultado do Galo. E tem gente perguntando aqui, o que o Edu Panzo vai falar agora? Será que vai falar que o Atlético vai perder do Joinville também dentro do Mineirão? Por gentileza, responda ao torcedor de casa. Você tem 45 torcedor atleticano, eu errei todos os palpites que eu tenho. Eu tenho errado todos os palpites que eu dou. Agora, o Atlético vai vencer o Joinville. Você vai ficar preocupado ou não vai? Isso aqui é mais uma previsão, que aí o povo vai pegar no meu pé. Eu acho que vai ser o recorde de público do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. Do Mineirão domingo? Porque esse negócio de 11 da manhã pegou. Você discorra mais sobre esse assunto aí dos jogos às 11. Cara, eu acho bom para todo mundo, menos para os jogadores. Eu acho que deu certo. Mas porque o jogador treina esse horário? Mas é diferente, é diferente. O Romário ia jogar virado, né? Se ele tivesse 11 da manhã, não ia nem dar para dormir. Eu acho que deu certo, é inquestionável. Eu mesmo tinha uma certa dúvida, mas a média de público nesse horário é muito maior do que a média de público em geral no futebol brasileiro. Antes desse jogo do Cruzeiro, a média dos jogos 11 da manhã estava perto de 20 mil pessoas, que é maior do que a média que a gente tem em âmbito nacional como um todo. O Cruzeiro aumentou um pouco essa média, porque teve um público maior do que a média dos jogos 11 da manhã. Acho que o Atlético vai aumentar também, porque vai ser bem mais do que 20 mil pessoas. Deu certo. Acho que é bom para o público, bom para a imprensa. E quando a gente analisa o horário, normalmente a gente pensa no público. 10 horas é ruim porque o cara chega tarde em casa. 7h30 é ruim porque é muito perto do horário comercial. 11 da manhã, domingo, nesse aspecto, deu certo. O Lucha não gostou, É bom para o público. Só que eu tenho essa ressalva. Eu não acho bom para os jogadores. Não acho. Você conversa com a turma ali, a fisiologia, a parte da alimentação. O cara treina nesse horário, cara. O jogador do Chapecoense é completamente diferente treino. É ruim para quem perde. Para quem ganha, ótimo. Tranquilo jogar às 11. Não estou falando do que o Luxemburgo... Mas assim, vamos ser justos com o Luxemburgo, né? Ele não, em nenhum momento ele ensaiou a colocar isso como desculpa. Sim. Toda hora que ele falava, ele até fazia questão, gente, não tem desculpa nenhuma, foi horrível. Eu só estou falando que eu não gosto, é a opinião do cara. A opinião dele. Perguntar, ele tem que responder. Olha aqui, pessoal, deixa eu te perguntar uma coisa para você. Você dorme e acorda cansado, está com dificuldade de se concentrar, você ronca. Se alguma de suas perguntas foi positiva, você corre o risco de ter a apneia do sono. É um distúrbio que acomete 30% da população mundial. A Home Hosp é uma empresa especializada em detectar e tratar os distúrbios do sono. Então você vai ligar agora para esse telefone aqui, 3087-1336, e vai tirar todas as suas dúvidas, inclusive sobre os tratamentos para o distúrbio do sono. Existe o tratamento ouro. O que é o tratamento ouro? Eu vou explicar. Que acaba imediatamente com o seu ronco. É o uso desse aparelho aqui, chamado CPAP. Ele leva oxigênio necessário para que você não tenha mais apneia noturna.
acabando de vez com o ronco. Olha que maravilha. E hoje eu tenho uma promoção para você. Ligando agora para 3087-1336 e adquirindo o aparelho CPAP, você vai ganhar a máscara. Isso mesmo. A máscara será um presente da Home Hosp para você. Então não perca tempo, vá conhecer a Home Hosp. Você terá a qualidade de vida que você merece, que você sempre quis. E o melhor, sem ronco, hein? Ligue agora 3087-1336 e agende sua visita. O que tem de casamento por aí acabando, que o marido ronca, é um negócio espetacular. Tenho 2 amigos aí que separaram por causa disso. Aliás, as amigas largaram os amigos. Olha, vamos falar do Cruzeiro aqui então. Aliás, vem cá, o Bisquilho, vem cá. Jogou mal pra cacete, muito mal no Mineirão contra a Chapecoense, né? E aí, conheceu a primeira derrota depois da chegada do Lucha. Vamos ver aí o que os jogadores disseram e tal. Vamos ver, aliás, primeiros melhores momentos. Taca ali pau aí. Tá aí, se é que é possível chamar de os melhores momentos. Dimar Oliveira, foi trágico, Dimar, um filme de terror às 11 da manhã? Horroroso. A impressão que a gente tinha, o pessoal começou até a brincar nas redes sociais, é que o Cruzeiro não tinha acordado e acho que ele não acordou até o final do jogo, né? Mas é muito difícil, é muito complicado para um time sem armação, sem esse jogador que possa fazer essa ligação, com os 3 setores, como o Cadu gosta de falar sempre. Eles não estavam separados, não. Eles estavam em outra dimensão, né? Cada um tinha uma dimensão. Outro Mineirão. A dimensão entre eles era uma coisa terrível. Você não tinha aproximação nenhuma. E acho que fica muito complicado. O Marquinhos, que vinha exercendo bem a função, ele alternou muito nesse jogo. E aí ficou muito complicado. O gol que o Fábio acabou levando, eu acho que aquilo foi um susto tão grande para todo mundo. Né? Até o Camilo assustou quando ele fez o gol. Então, acho que tudo isso teve envolvimento. Agora, o Everton, isso ficou mais que provado que treinador novo, ele motiva, ele faz situações, ele tem situações novas, mas não é isso que vai fazer o time resolver os problemas dele todos, não. O Cruzeiro precisa contratar. O Cruzeiro precisa urgentemente de volante, está mais que comprovado, precisa de um armador, precisa de um outro atacante. Foi pênalti, Dimar? Não. Precisa de... Não, foi não. Eu acho que foi pênalti. O outro lance não, o outro lance foi esse, ele foi não. Esse não foi. Não, esse não foi, não, de jeito nenhum. Se você tá achando que isso aí é pênalti, o cara é qualquer... Nesse aí foi. Vocês estão puxando aí, ó. Esse foi. Esse foi. 2 pênaltis, Cruzeiro, 2-1 pra cá, moral. Teve um pênalti pra Chapecoense. Teve também, e foi também. Então 2-2, vai. Fazer 2 mas vocês estão puxando o saco pra Chapecoense, só falta vocês falarem que vai disputar o título, né? Você que falou. Nem tem a menor possibilidade. Foi você que falou eu que não vai? falei, não, esse primeiro lance aí, você falar que foi pênalti, é brincadeira. Foi pênalti, pô. Foi pênalti, sim. O segundo, tudo bem, mas esse primeiro... Tudo bem, você comentou o jogo, você não quer comentar aqui hoje por quê? Olha, eu tô deixando a Edmara falar, Não, mas pode falar todo mundo, vocês estão numa preguiça. Eu só queria parabenizar. Esse aí foi pênalti? Olha lá, ó. Alavanca, não foi nada. Eu queria parabenizar o pessoal da edição. Olha lá, ó. Ih, deixou o corpo, nada. Você tá querendo que comente? Então vamos lá. Vamos separar a análise em 2 partes. Primeiro falar do jogo. Vocês ganham pra isso, pô. Ganhamos pra isso. Não tão bem quanto você, mas estamos satisfeitos também. Vamos falar. O jogo foi horroroso, foi péssimo, né? Foi uma lástima. Por isso que eu tô dando parabéns pra edição, porque foi um negócio de... momento tá rendendo aí. O cara, eu até comentei isso ontem, o cara dormiu tarde no sábado, tá um pouco de ressaca, acorda 11 da manhã para ver o futebol, ele vai continuar dormindo em casa com um jogo desse, porque foi muito ruim mesmo. Não teve técnica, não teve acerto de passe, não teve drible, não teve chances de gol, não teve emoção. O jogo foi muito truncado, muito meio campo, os goleiros não trabalharam. Foi um jogo, assim, chato em todos os aspectos. Só que a Chapecoense, você não pode criticar porque o jogo foi assim. Ela também fez parte dessa ruindade técnica, digamos. Mas está na dela, né? Mas está na dela. É um time pequeno, fora de casa, sem orçamento, sem jogadores. Tem que defender mesmo, na medida do possível, atacar um pouquinho. Fizeram um jogo correto. Não dá para criticar a Chapecoense, mas o Cruzeiro tem que ser criticado. Porque do Cruzeiro a gente tem que esperar bem mais. Time grande, time com camisa, a torcida fez o papel, foi lá em grande número. Tem bons jogadores, dá para jogar bem mais. Taticamente, esses problemas que a Edmara falou aconteceram mesmo, time pouco compacto, time completamente distante. A falta de sintonia entre os homens lá da frente, os volantes, é uma coisa gritante. Acho também, o Fábio falhou, Cadu? Falhou, Fábio falhou. Falhou demais. Falhou. Foi muito de longe. Ele pulou, falhou. Foi muito de longe e não tão forte assim para ele não chegar na bola. Mas você não acha que a bola
Teve muita curva na bola também. É uma pergunta que eu estou falando. Ela passou por fora da barreira, mas foi muito longe. Dava tempo para ele ter chegado. A bola meia altura, o goleiro não pode. O goleiro, como não pode tomar um gol a meia altura daquela distância num chute que não foi tão forte. Deixa eu só falar mais uma coisa que está em sintonia com o que a Edmara falou, para aproveitar o gancho aí da parte tática. O time do Cruzeiro, a gente já falou isso aqui várias vezes, na linha de 3 armadores ali, tem jogadores muito verticais, jogadores de lado de campo, jogadores parecidos entre si. Alano, Marquinhos, William são parecidos. São jogadores que devem atuar abertos. Joel. O Joel também. O Marquinhos ontem jogou por dentro, não combina com ele. O Marquinhos funciona mais na ponta direita, é a função que combina mais com o Marquinhos. Então, contra um time fechado, Everton, você tem 3 caras muito agudos, jogadores de contragolpe, jogadores que precisam de espaço, você não vai conseguir produzir. Aí faz mais falta ainda o tal do meia, um segundo volante mais qualificado, alguém para colocar a bola no chão, trocar passes, fazer o jogo girar, fazer o Cruzeiro ter um mínimo de cadência. Com o Marquinhos, com o Alano e com o William, não estou dizendo que são maus jogadores, mas pelo menos um desses tem que sair para colocar um cara mais cerebral, um meia. Mas vocês precisam decidir, afinal de contas, se vocês acham o time do Cruzeiro bom ou ruim. Porque quando ganha, vocês chegam aqui e falam que o time é bom, dá pra brigar. Aí quando perde, vocês chegam aqui e dizem que o time é ruim, precisa contratar. Vocês precisam chegar num acordo. Ele é um time sem alternativa tática. Ele precisa de jogadores para alternativas diferentes. O time, para mim, o time não é nem um grande time, não. O time é muito bom e nem esse elástico todo, como alguns colocam. Eu falei aqui uma vez que a gente não poderia analisar o Cruzeiro, nem no Cruzeiro que venceu o São Paulo no Mineirão, nem aquele Cruzeiro que deu aquele vexame contra o River Plate. O Cruzeiro é o meio termo. Aí quando teve aquele jogo contra o Flamengo, eu falei, olha, venceu o Flamengo, o jogo foi ruim, mas a gente não pode esperar muito mais que isso do Cruzeiro, não. E você me detonou aqui. Eu? Você. E o Cruzeiro, mais uma vez, ele fica refém de alguns jogadores. Eu vejo o torcedor reclamar muito do Marquinhos. Ele pega muito no pé do Marquinhos, torcedor do Cruzeiro. Só que quando o Marquinhos faz um jogo um pouquinho melhor, quando ele joga bem, o Cruzeiro costuma ir bem. Quando ele vai mal, e aí eu concordo com o Cadu, ontem estava o Marquinhos muito mais para dentro do meio do Cruzeiro. Além, um armador, fazendo função. Armador. Eu nem sei o que é isso. Também não. Aí não é do Marquinhos. E ele foi mal, junto com o time inteiro, e o torcedor pega no pé do Marquinhos. Eu não estou dizendo que o Marquinhos é o melhor jogador do mundo. O problema que eu vejo no Cruzeiro é o Cruzeiro ter como a sua referência, como o jogador que quando joga bem o Cruzeiro vai bem, o Marquinhos. É aí que está o problema. Não pode ser o Marquinhos o cara do Cruzeiro, tem que ter outro. E esse outro ainda não está no elenco, não está no grupo. Calma, é o que tem. Cadê a Kika? Deixa eu chamar o Luxemburgo, antes tem uma pergunta da Kika aí. Ô Kika, você pergunta, depois do Luxa, os nossos comentaristas respondem aqui o que tem do torcedor do Cruzeiro aí, Kika. É justamente sobre o Luxemburgo. Eles estão querendo saber se desta vez não teve o tal trabalho de vestiário que estava fazendo tanta diferença para o time do Cruzeiro. Essa aí foi para provocar, hein? Aliás, o Luxemburgo, depois do jogo, estava cauteloso, né? Para falar de reforços e tal. Vamos ouvir o Luxa aí. Luxemburgo, você já falou que tem que saber quais as reformulações que tem que ser feitas, um time que está passando por mudanças. Quais os ajustes que você acha, então, que o Cruzeiro precisa nesse momento? Eu não falei reformulação tem que fazer. Eu falei que o Cruzeiro está passando por uma reformulação. Não foi comigo. Né? Porque senão eu falei isso, não. Falei que o Cruzeiro está passando por um processo de reformulação. Ajustes eu vou ficar te devendo, porque essa coisa é um assunto interno. É uma coisa que nós discutimos internamente e vamos ver o que precisa ser feito. Vocês são jornalistas, vocês correm atrás. Nós aqui temos que trabalhar e analisar aquilo que pode ser feito ou não. Porque às vezes você quer fazer alguma coisa e o mercado não permite. Então você tem que trabalhar e buscar a solução com as coisas que você tem. Então nós não vamos colocar culpa em ninguém. Ou se não trouxer reforços, não dá. Não, nós temos que saber o que estamos fazendo. Nós temos um jogador na seleção do Chile, jogador na seleção do Uruguai, nós temos o Alisson machucado, nós temos o Dedé machucado, nós temos o Gabriel machucado. Aí se você for caminhar isso aí, agora você imagina o seguinte, se nós não contratávamos ninguém, mas se eu conseguir esses reforços, né, com jogadores voltando do departamento médico se colocar à disposição, aí essa pergunta tua ela vai ficar um pouco vazia, porque a gente vai ter um elenco para poder buscar as coisas, entendeu? Eu quero saber de vocês se eu começo com você, Edmara. As declarações do Luxemburgo, elas dão uma mostra de que o Cruzeiro não vai buscar ninguém? Ou seja, se o Cruzeiro tivesse, de fato, muito dinheiro sobrando, teria já trazido alguém. Então parece que a coisa não é bem assim, não tem dinheiro sobrando, não é?
Então, eu pergunto a você, as declarações convenceram aqueles jogadores, Dedé, Gabriel, Alisson, a volta do Arrascaeta da seleção, de fato ele ganha muita força com a volta desses 4 aí? Não, porque esses jogadores já estavam aqui e o Cruzeiro melhora um pouco. Não, melhora um pouco, mas a temporada, eles já mostraram desde o início da temporada que eles não resolvem. Mas eu queria falar uma coisa dessa declaração do Vanderlei que me assustou, que é o seguinte, é quando ele defende a diretoria, não no sentido do que foi gritado no Mineirão, que eu sou contra e tudo, mas no sentido de que se a diretoria não está encontrando esse jogador, ela não pode ser criticada. Peraí, aí não. Todo mundo está encontrando. Você tem que olhar, vai olhar na Europa, vai olhar na América do Sul, vai olhar na Série B, vai olhar na vovozinha. Você está precisando do jogador, você tem que achar, ué. A diretoria, o trabalho dela é esse. E outra coisa, desde o início do ano eles estão procurando, não foi com o Vanderlei, foi com o Marcelo. O desgaste do Marcelo já veio disso. Então, quer dizer, o Vanderlei chegou, ele também deve ter feito seus acertos lá com a diretoria, falado o que queria. E agora tudo bem? Ah, se não achou, está tudo certo, a diretoria não pode ser criticada por isso. Isso, você desmanchou o time. Qual é a qualificação das peças que vieram? Qual é a qualidade? Você está querendo o quê? Ou então chega para todo mundo e fala assim, olha aqui, gente, não vai dar, o máximo que a gente vai ficar é na intermediária, nós vamos brigar nem pela vaga da Libertadores. Mas foi o que ele falou. Mas ele defendeu a diretoria no sentido de que a diretoria não tem responsabilidade, você não está achando o jogador. Como isso? Peraí. Eu concordo com a crítica de Dimar. O Maluf tinha uma frase, aliás, tinha, ninguém não morreu, né? Tem uma frase. Você parou de usar a frase. Você não contrata quando você não tem dinheiro, quando você não tem competência para contratar. E aí eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta. Eu não estou dizendo que esse jogador seria o cara para resolver todos os problemas do Cruzeiro, não. Mas do nosso Washington, que foi nosso companheiro aqui na Band, repórter da Band News, mandou uma pergunta aqui interessante. O Neilton foi tão badalado e o Neilton às vezes nem relacionado é. Por que o Neilton não entra no time? Ele é pior. A pergunta é, o Neilton é pior do que todos esses que estão no banco? Eu acho que sim, porque foi com todos os treinadores. Não tem que entrar, não é solução. É pior. Então empresta o cara. Pode ser. Ué, mas quem quer? O Neilton, quando ele veio, esse negócio de badalado é meio relativo. A badalação dele é antiga. Né? A badalação do Neilton foi bem no início ali, porque fisicamente lembrava o Neymar. Deu uns dribles e tal. Quando ele veio para o Cruzeiro, quem acompanhava de perto já não estava caindo muito nessa, não. E nós criticamos aqui. Eu, Dimar Júnior, quando ele veio, não é assim, não, o fim do mundo, mas ninguém ficou empolgadaço. Nossa, tá chegando o cara aí. Fino, o Neymar mesmo. E é mais um que a gente coloca nessa estirpe aí dos 300 jogadores de lado que o Cruzeiro tem. Quando o Cruzeiro já contratou, já tem mais tempo, o Cruzeiro já tinha muitos jogadores nesse estilo. Já era uma contratação sem sentido. Para mim já foi um equívoco. E agora come e dorme mesmo, vai ficar ali, não tem que entrar. Não consegue emprestar porque deve ganhar muito, deve ter sido um contrato muito mal feito para o Cruzeiro, achando que era um craque que a gente sabia que não era, porque se fosse o Santos seria feito uma força danada para ele ficar, como fez pelo Lucas Lima, como está fazendo pelo Robinho, pelo Neilton. Até o Cruzeiro, foi o Matos que trouxe o Neilton? Foi. O Joel foi o Matos também? Não. Foi. O Joel foi o Matos. Ele negociou. Não, foi a última negociação 5 dele. anos de contrato com o Joel. É a última negociação do Matos. O Neilton não está jogando, o Felipe Seymour também foi o Matos. Então o Matos acertou muito, mas errou a beça também. Errou a beça também. Ô Edu, eu gostaria de saber a sua avaliação sobre as declarações do Luxemburgo, na importância de ter esses jogadores de volta e aí sim fazer uma avaliação se o Cruzeiro precisa ou não de reforços. Não, claro que o Cruzeiro precisa de reforços. É óbvio que o Cruzeiro precisa. Aí o Luxemburgo vai cair no erro se começar a falar que não precisa, porque o torcedor vai deixar de mandar o Gilvan plantar chuchu e vai começar a mandar o Luxemburgo, porque ele está falando que não precisa. O torcedor foi em quem teria que ir, não da forma certa. Porque eu acho que você ir a campo para vaiar jogador, você está fazendo um mal ao time. Se o time já não está rendendo, sem vaia, com vaia vai render menos ainda. Aí você vai vaiar a diretoria que fez um trabalho mal feito no início do ano, ao desmanchar a equipe e não contratar de acordo. Só que a forma com a qual foi feita no Mineirão, eu não concordo. Foi muita falta de educação do torcedor. Agora, o Luxemburgo, ele tem que entender e ele sabe disso. Talvez ele tenha saído um pouco em defesa da diretoria pelo que aconteceu, mas ele sabe que precisa de reforço. E é óbvio também que a volta desses jogadores que estão machucados vai fazer a diferença. Mas até que ponto o Cruzeiro pode contar com o Alisson? Que joga 2 jogos, no terceiro machuca. É a mesma situação do Guilherme no Atlético. Até que ponto o Arrascaeta vai fazer a diferença, se não fez desde que chegou?
Tinha problema de armação com ele. Essa é a pergunta. Tem o Gabriel Falta, Xavier também. aí cai mas o Gabriel Xavier, Não, até que ponto ele com você que não são soluções. Eu só quero dizer o seguinte, não justifica o fracasso de ontem, a partida horrorosa. Não tem nada a ver, mas ontem tinha desfalque demais também, né? Não, Sim, cara, isso que eu estou dizendo, claro. os desfalques fazem falta. Mas até que ponto esses desfalques vão fazer diferença? Até que ponto pode contar com o Alisson, com a Arrascaeta? E aí prova que precisa de reforço. E eu venho batendo aqui há muito tempo. Não é só o camisa 10, falta um volante que saiba sair jogando. Vai arrumar. Muito Calma bem. que vocês estão muito nervosos. Gente, preste atenção, porque o meu recado é para você aí de casa que sofre com dores nas pernas, dores na coluna e acorda cansado todos os dias. Gente, o Colchão Oriental J2000 pode ajudar a melhorar a sua qualidade de vida. Só que você tem que ligar agora 0800 038 2000. Somente o Colchão Oriental J2000 possui diversas terapias que são comprovadas no Brasil e no exterior há mais de 25 anos. Que médicos e fisioterapeutas indicam o Colchão Oriental J2000. Já são mais de 2 milhões de usuários satisfeitos com o uso do colchão. Veja esse depoimento aí, roda aí. Meu nome é Gutenberg, tinha muita dificuldade com o sono. Depois do Colchão Oriental, meu sono está muito melhor e acordo hoje com muito mais disposição. Eu também recomendo. Faça como o Gutenberg e a Ivânia, vocês viram aí, ligue 0800 038 2000, agende uma visita, a Oriental J2000 vai mandar um consultor especializado até a sua casa para explicar todos os benefícios desse fantástico colchão que aqui está. Você vai conhecer por que ele é tão bom e tão diferente. Na compra do seu colchão, você ganha um edredom e uma linda cama box. Então, Colchão Oriental J2000, no Colchão Oriental J2000, quem dorme bem vive muito melhor. Só que tem que ligar para esse telefone aqui. Não deixe de ligar, 0800 038 2000 e você vai conhecer o melhor, o verdadeiro, aquele que vai transformar a sua vida. Ligue agora. Vou para um rápido intervalo, a gente volta na sequência. Presidente do Cruzeiro vai falar e depois eu quero ouvir dos comentaristas sobre as vaias. Mandaram o presidente plantar chuchu daqui a pouco na volta do intervalo. Até já. Os donos da bola. Oferecimento.